Muito boa tarde. No próximo dia 5 de junho, os trabalhadores sociais-democratas do Distrito do Porto vão a votos. Em causa a escolha do novo presidente. E comigo tenho precisamente do meu lado direito Luís Artur Pereira, da candidatura Defender o Trabalho e o Emprego. Do meu lado esquerdo, Manuel Pereira Gomes, da candidatura Trabalho, Solidariedade, Dedicação. Começo desde já por agradecer aos dois a presença neste frente a frente e começo também pela candidatura Defender o Trabalho e o Emprego de Luís Artur Pereira. São estas as três premissas da sua candidatura. Sim, antes de mais, boa tarde aos telespectadores, boa tarde a si, boa tarde ao meu concorrente nestas eleições. Defender o trabalho e o emprego. Defender o trabalho e o emprego é o lema da candidatura, porque numa organização política de trabalhadores sociais-democratas, e nós não nos esquecemos que somos uma organização autónoma de um partido político, o Partido Social Democrata, e, portanto, isto é uma candidatura, obviamente, política, não podíamos deixar de ter como linha força da candidatura, obviamente, por um lado o trabalho, por outro lado o emprego. As duas interpenetram-se, obviamente, mas o trabalho tem em vista defender aquilo que é a qualidade do trabalho dos trabalhadores, nomeadamente as condições de trabalho e tudo o que ela está ligado, e obviamente numa altura em que o país vive uma gravíssima crise de desemprego, uma candidatura não podia estar alheia do desemprego. E, portanto, politicamente, este é um lema força. É um lema força, defender o trabalho, defender o emprego. Muito bem. Passo agora à candidatura de Manuel Pereira Gomes. Trabalho, solidariedade, dedicação. São três premissas da sua candidatura. Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde, Sr. Jornalista. Cumprimentar o meu companheiro que encabeça a outra lista, e boa tarde, Sr. telespectadores. A minha lista concorre sobre três palavras muito fortes para todos os trabalhadores portugueses. Eu começo aqui já um primeiro desacordo. Os TSDs não é uma organização política, é sim uma organização de trabalhadores. Portanto, a organização política temos o partido, que muitos de nós somos militantes. É também preciso dizer que os trabalhadores sociais-democratas, cerca de 80% não são militantes do partido. São, sim, que defendem o seu ideário social-democrata, mas não são militantes do Partido Social-Democrata. Por isso, não é uma organização política, é sim uma organização de trabalhadores. É por isso que eu me candidato com a palavra trabalho, porque nós temos de defender um trabalho digno, porque, como sabem, atualmente neste país, e já há bastante tempo, o desemprego tem aumentado muito, muito, muito. E, portanto, o trabalho, as condições em que os trabalhadores estão nos seus empregos também sentem que o seu trabalho perde algumas qualidades, não só fruto por não haver contratação coletiva, mas também porque os empresários exigem para além daquilo que está consignado na contratação coletiva. A solidariedade é uma palavra muito importante nos dias de hoje. Hoje, todos nós temos de ser solidários uns com os outros, porque sem solidariedade, sem esta palavra, calar esta força que nos transmitimos uns aos outros, não vencemos esta crise. E para além de mais, a dedicação. É preciso que os TSDs tenham alguém que seja dedicado, alguém que pertença ao seio dos trabalhadores, que sempre defendeu os trabalhadores e continuará a defender daqui para o futuro. Eu nunca fiz carreira política, a minha equipa é uma equipa de pessoas que estão ligadas aos sindicatos da OGT, independentes, e são todos, vamos dedicar-nos completamente aos TSDs, não temos ambições políticas, temos sim ambições de defender os trabalhadores. Muito bem. Apresentadas então as duas candidaturas, passo agora então a palavra a Luís Artur Pereira. Não, há aqui uma divergência profunda. Na questão política. O Pereira Gomes tem dito que não é político. Bem, mas isto é uma organização autónoma de um partido político. Uma organização de trabalhadores, com certeza, mas é uma organização política. Pelos vistos, Pereira Gomes não tem orgulho na militância. Eu tenho orgulho na minha militância do Partido Social Democrata e na minha militância dos TST. E eu quero uns TST, obviamente,
ao serviço dos trabalhadores. O serviço dos trabalhadores, nós vamos com certeza abordar aqui diversas questões, nomeadamente a questão do emprego e a questão da qualidade do emprego, mas, claramente, eu seguirei uma linha de afirmação política dos TSD, porque sem afirmação política não há defesa dos trabalhadores, ponto final. Ou seja, nós podemos ter palavras muito bonitas, mas se não as concretizarmos e se não tivermos força política, nada se faz. Aliás, eu quero dizer em relação a isto, que nesta candidatura, obviamente estão trabalhadoras. Aliás, para sermos militantes do TSD, nós temos que ser trabalhadores por conta de outrem. E, portanto, estão aqui trabalhadores e as pessoas que estão comigo estão aqui por convicção. Por convicção, em primeiro lugar, das ideias e das propostas que nós temos para os TSD do Porto. Não estão com certeza, porque isso é uma coisa que eu reafirmei a todos aqueles que estão comigo. Não estão com certeza nem à procura de lugares, e aqui a distinção também é clara, em termos políticos, e nomeadamente não estão aqui para este ou aquele lugar, nomeadamente esta ou qualquer indigitação. Agora, nomeadamente a Assembleia da República. Agora, que esta é uma organização autónoma do Partido Social Democrata e, portanto, é uma organização social-democrata, começa logo por ser, é uma organização social-democrata, é, obviamente, uma organização política. Eu tenho muito orgulho na minha militância, quer no TSD, quer no PSD. Agora, obviamente, somos uma organização de trabalhadores, mas não há defesa dos trabalhadores não pode haver sem aqui uma uma defesa política. dissociação. Não há separação possível, não há separação possível. E quem pensar desta maneira, obviamente, não leva a lado nenhum as suas propostas, porque não tem força política. E sem força política não há propostas concretizadas, ponto final. Muito bem, estamos a ver que há aqui uma divergência, então, entre as duas candidaturas, que começa aqui precisamente numa divergência política. Para Luís Arteiro Pereira não é possível dissociar os TSD da política. Já para Manuel Pereira Gomes, de facto, há essa separação. Vamos ver. A questão de militância política eu não preciso de afirmar. Eu sou o PSD desde a sua fundação. Sou membro. Desculpe, eu não interrompo, já agora agradeço que não me interrompa. Acho que este debate tem que correr sobre não é uma luta, mas é um princípio de ideias. Muito bem. Uma questão de ideias que nós queremos debater. Por conseguinte, sou membro com muita honra do Secretariado Nacional do Conselho Nacional do PSD, e no dia 28 lá estarei no Hotel Sana em Lisboa para discutir a situação política do partido, mas do partido, discute-se a política. Os trabalhadores sociais-democratas, muitos são militantes do PSD e com muita honra, outros não são militantes dos TSDs. Mas é claro que o Luís Artur é novo, não tem participado grandemente nas ações dos trabalhadores sociais-democratas, pelo menos eu não tenho dado fé disso, não tenho dado grande fé dessa situação. Os trabalhadores sociais-democratas existem exatamente para unir a força de trabalho, para concorrer aos sindicatos, para coordenar os elementos que estão nas comissões de trabalhadores. Logicamente que há divergências e terá que haver, e são salutares, entre o poder político, no caso do nosso governo atual, e certas leis que ele faz para os trabalhadores. Nós concordamos com muitas questões, mas outras questões não concordamos. Isso é que tem a liberdade, a autonomia dos trabalhadores sociais-democratas, de discutir os problemas dentro do partido e ter força. E ter força dentro do partido, que eu tenho, porque sou membro do Conselho Nacional do PSD, e termos de dizer ao partido, alertar, porque, por exemplo, da contratação coletiva, e vamos falar na questão dos trabalhadores. Eu acho que é muito importante defender os trabalhadores. Sabe que a contratação coletiva em Portugal está completamente bloqueada. Porquê? Sabe que desde 2008, em que 1.900.000 trabalhadores, grosso modo, menos número, mas números, em 2008, 1.900.000 trabalhadores eram abrangidos pela contratação coletiva. Atualmente, o ano 2013,
dados pelo DGERT, o DGERT é um departamento do Ministério do Trabalho, em que só 230 mil em 2013 tiveram acesso à contratação coletiva. Os trabalhadores sociais-democratas estão em desacordo com o Governo por estar a bloquear a contratação coletiva. Ou seja, é um dos pontos em que vocês estão em desacordo com completamente, a atual porque política acima do de governo. tudo, antes de sermos militantes dos partidos, somos trabalhadores. E nós temos nos sindicatos que nem todos são trabalhadores sociais-democratas, são comunistas, são blocos de esquerda, são socialistas. E nós, dirigentes, trabalhadores sociais-democratas, que estamos nesses sindicatos, temos a obrigação de defender todos estes trabalhadores. Agora, acha que o trabalhador social-democrata tem alguma credibilidade quando se concordar com o Governo, com esta lei que apresentou, de diminuição de salários aos trabalhadores? Nós não podemos admitir esta situação, por muito nos custe contrariar o Governo nesse aspecto. Mas esta é que é a independência. Portanto, nós somos sociais-democratas, temos esse ideal, mas não podemos aceitar tudo o que nos querem vender, ou por outro nos querem impor nas leis de trabalho, porque nós somos trabalhadores. Muito bem. Luís Artur. Deixe-me só... Queres responder a este... Não, vou responder. Apenas vou responder. para selarmos este... O companheiro Manuel Pereira Gomes está a fazer uma enorme confusão e depois avançou nas questões, mas lá iremos às questões formais. Quando eu digo que isto é uma organização política, é uma organização política. Isto não é título individual participar neste ou naquele órgão do partido. Isto é Mas é necessário defender também os interesses dos trabalhadores. Com certeza. Mas o TSD é uma organização autónoma. Eu tenho propostas muito claras. Aliás, eu fui ao Congresso do TSD dizer que o TSD tem que ser a voz, a consciência crítica do Governo e do PSD. Eu tenho as minhas propostas nessa coisa. Eu sou militante do partido, mas isto é uma organização autónoma de trabalhadores. Eu estarei aqui na primeira linha na defesa daquilo que achar para os trabalhadores. Mas estão em concordância no que diz respeito ao trabalho, à contratação coletiva? Em relação à contratação coletiva, sim, mas eu vou muito mais profundo. Isto não podem ser tiradas avulsas. Isto tem que ser global e do ponto de vista da política global. Por isso é que eu digo isto é política. Mas vou ultrapassar a questão política, mas foi feita uma referência à minha militância nos TSD, que eu não admito. E não admito por uma simples razão. Eu tenho um percurso político, é verdade. Estou aqui desde a fundação da JSD. Aliás, outra organização autónoma que marca precisamente a sua autonomia, como os TSD a têm que marcar também. Aliás, deixe-me dizer em relação à JSD que desde a sua fundação tem tido este percurso. Eu estou a falar na JSD porque nós temos uma política concreta para os jovens trabalhadores. E que, por exemplo, neste momento, após, digamos, os 40 anos da sua fundação, continua com uma força fortíssima, nomeadamente com o líder digital Simão Ribeiro e com o líder nacional Hugo Soares. Mas terão um tipo de política diferente daquela que nós queremos praticar. Eu estive na JSD, fui dirigente conselheiro digital nacional, fui dirigente conselheiro digital nacional do PSD. Estou nos TSD há 30 anos. Eu estive antes da fundação dos TSD na tendência sindical reformista social-democrata, que depois fundiu-se com outra corrente nos TSD. Eu estou cá há 30 anos. O Pereira Gomes pode-me ter visto. Eu sou atualmente o presidente da secção de energia. O Pereira Gomes anda distraído. Aliás, ele foi vice-presidente do anterior secretariado. Viu-me de certeza em várias reuniões. Pronto, mas ok, está esquecido. Mas quando agora fala em renovação, esqueceu-se. Eu nunca fiz parte do secretariado. Mas sou solidário com as pessoas do secretariado na renovação que quero fazer. E tenho respeito e memória por todos aqueles que ao longo destes 30 anos contribuíram para o trabalho também dos TSD. Com certeza, e poderia citar vários companheiros, desde o Valdo Peixoto, o próprio Pereira Gomes, o Pinto Ferreira, o Manuel Martins, enfim, muitos e muitos, a Belquice, que está com o Pereira Gomes, etc. Tenho respeito por estas pessoas todas. Eu poderia dizer mesmo que nesta mesa também temos duas gerações. Com certeza, também. E creio que nisto estamos em concordância. Sim, não temos cada um problema com nenhum. O seu papel, certamente. Já agora, não sei se acabou, o meu companheiro acabou. Sim, vamos às questões que interessam no debate, não é? Sabe o caro companheiro que
não é preciso estar só nas reuniões. Não, mas é que eu tenho trabalho na secção. Eu tenho trabalho na secção. Que é presidente da secção. Trabalho da secção. Assim não nos entendemos. Por passar. amor de Deus, deixe-me. Eu ouço religiosamente, respeito. Sabe, é uma questão. É que eu respeito as pessoas. Sabe? Eu também respeito. Vamos passar às propostas em questão de cada uma das candidaturas. E pedir para nos dizer aqui quais são as suas principais propostas no que diz respeito a estas A questão das propostas é unir os TSDs. De que forma? De que forma? De forma. Já começamos. Já comecei a trabalhar para isso. Nós sabemos que a secção dos bancários é a maior força, são cerca de 600 militantes. Quase 100%, 100 deverão ser militantes do partido, 500 não são militantes do partido. Perspectivava-se 2 listas de concorrer. Agora há eleições de secretariado e depois haverá as eleições das secções laborais, que agrupa setores de atividade. E, por conseguinte, eu tenho feito, não sou a principal pessoa que fez esse esforço, mas através de 2 pessoas responsáveis, uma da secção e outro colega meu que queria ser, era candidato à secção laboral, fizemos as reuniões, estive presente em 2 reuniões e chegaram a bom termo e, em princípio, penso que sim, que haverá só uma lista. Este é o princípio. Segunda, reestruturar profundamente os TSDs. Os TSDs são uma força, quiçá a maior força de trabalhadores partidária que o partido tem. Temos uma força que está, não sabemos quantos somos, onde estamos e o que fazemos. Quando somos, as listagens têm que ser tratadas com todo o cuidado, agarrar no primeiro nome e acabar no último, pôr daquilo tudo direito, portanto é uma organização, um trabalho que nos vai demorar bastante tempo, tem que ser feito. Em segundo lugar, temos que saber onde é que nós estamos inseridos. Nós temos trabalhadores sociais-democratas no sindicato de energia, no caso do Sindel, que é um sindicato do GT, que os TSDs nem sabiam que a pessoa lá estava. E agora, repare, eu além de ser segundo vice-presidente dos TSD de Porto, porque infelizmente o Presidente apresentou a missão, não apresentou, não vamos discutir a atuação, nem está em questão a atuação do Presidente da Distrital do Porto, dos TSDs. Certo é que começou o atual Presidente da UGT do Porto, ou do Distrito do Porto, e como tenho que nomear pessoas, indicar pessoas, trabalhadores sociais-democratas e não só, porque o GT do Porto é paritariamente formada por trabalhadores sociais-democratas e por a tendência socialista. Eu, quando quero nomear um colega, por exemplo, para a A6, que são o agrupamento dos centros de saúde, é pessoas que estejam dentro da saúde para discutir com os médicos, com os diretores hospitalares e tudo, a questão, por exemplo, agora em Gaia, felizmente temos um companheiro nosso, que é muitíssimo, que é um alto responsável do IPO do Porto, do Instituto de Oncologia do Porto, que foi para indiquei para este A6. É um indivíduo que está a trabalhar bem, mas eu tenho mais 10 para nomear. E eu não tenho esses dados que as pessoas sejam competentes para lá estar. Deixam-te nomear, pode nomear, pode dizer, as pessoas chegam lá, não percebo nada daquilo, vou-me embora. É assim que tem acontecido. Eu isso não quero. E mais, os elementos das comissões de trabalhadores. As comissões de trabalhadores são muito importantes. Nós, nos bancários, sabemos quantos somos, porque eu sou do setor, já reparou, sou do setor financeiro, nós temos uma organização perfeita, não é bem perfeita, mas quase perfeita, sabemos onde é que temos os nossos militantes, são militantes do partido, se não, em que bancos trabalham, todo esse trabalho é uma questão fundamental. Em segundo lugar, queremos, dentro do partido, pugnar para que as leis não saiam ao bolso, as leis de trabalho. O Código de Trabalho foi feito
por um governo social-democrata, no tempo do Durão Barroso. Foi uma obra meritória, porque conseguiu que todas as leis do direito de trabalho estivessem nesse código, e facilita a contratação coletiva, porque as leis estão ali tudo e permitem uma consulta rápida. Mas não chega a essa situação. Nós vamos pugnar, e temos pugnado, e tenho pugnado, para que as leis que saiam sejam discutidas na contestação social. Como sabe, a contestação social é uma zona muito importante para todos os trabalhadores, onde estão representadas as centrais sindicais, caso da CGTP e UGT, bem como as associações patronais. São as suas propostas? Há outras, mas podemos falar durante mais tempo. Fazer uma convenção, já agora rapidamente, uma convenção de todos os trabalhadores sociais-democratas, para que todos participem nessa convenção e apresentem propostas para um programa de 4 anos. São então estas algumas das linhas que constam da candidatura de Manuel Pereira Gomes. Já voltamos novamente a falar sobre, certamente, também mais algumas propostas e também aqui algumas questões que referiu, nomeadamente de reestruturar os TST, mas já voltamos mais daqui a pouco. Passamos agora então a Luís Artur Pereira. Vamos saber quais então são as propostas que fazem parte da sua candidatura. Sim, eu vou falar nas propostas, essencialmente, e vou começar por aquilo que é a organização interna, porque é absolutamente crucial que a organização seja forte para que os trabalhadores social-democratas estejam envolvidos e participem. Mas eu não posso deixar de passar aqui uma insinuação do meu companheiro de Manuel Pereira Gomes. Em relação ao mandatário da minha candidatura, o Val Peixoto, que apresentou a demissão, e o Pereira Gomes sabe perfeitamente, num cenário de ser possível fazer eleições antecipadas para poder revitalizar os TST. E quem roeu a corda foram os vice-presidentes e, portanto, não houve obviamente, secretariado demitido. O Manuel Pereira Gomes vem aqui dizer, mas afinal isto estava tudo mal. Ele era vice-presidente, lembrou-se agora. Eu não tenho responsabilidades, mas como disse há bocado, eu sou solidário. Sou solidário com os meus companheiros e tenho memória. E por isso, como tenho memória, a renovação que eu proponho aos TST é uma renovação com memória, com respeito por todos aqueles que construíram os TST ao longo destes 30 anos. Eu não deito ninguém fora. Agora, obviamente, os TST serão rejuvenescidos e serão renovados, mas não é só pessoas, é organização, porque a organização tem que ser fortíssima. De que forma pretende fazer? E vou dizer em 4 ou 5 propostas básicas de organização, porque isto não é analisar listagens. Nós temos de saber quantos somos. E deixe-me dizer em relação a isso, que a maior parte dos trabalhadores social-democratas hoje está espalhado pelos concelhos, avulso em sequer está nas secções laborais, cerca de 80%. E não é verdade que a maioria dos trabalhadores social-democratas sejam pessoas não filiadas no PSD. Não é verdade. A larga maioria, a esmagadora maioria, estão filiados no Partido Social Democrata. Manuel Pereira Gomes, 5.000, tem cerca de 900 não filiados no PSD. Isto em termos, obviamente, das listagens oficiais. Obviamente é uma estrutura que eu não tenho problemas em assumir que está desativada. Bem, como é que a vamos ativar? Vamos ativar, e o compromisso de todas as pessoas que estão comigo e que eu convidei para o secretariado é um compromisso de trabalho. Porque senão não estariam comigo no secretariado. Secretariado que reunirá ordinariamente de 15 em 15 dias. É preciso trabalho, é preciso reestruturar. Mas mais importante do que isso, é que a Assembleia Distrital, que é um órgão de reflexão e que é um órgão de debate, reúna, como dizem os estatutos, de 3 em 3 meses, no mínimo. Há anos que a Assembleia Distrital não reúne. Mas eu não fico por aqui. Deste meu projeto faz parte, claramente, também uma renovação geracional. Porque hoje os problemas da juventude, nomeadamente na questão do emprego, que é fulcral, para um trabalhador social-democrata, é diferente, quer o ângulo de análise, quer as propostas, são diferentes, por exemplo, dos trabalhadores que estão no desemprego há mais de 25 meses, há mais de um ano, de longa duração. E, portanto, é absolutamente crucial que os jovens venham participar nos TST em força naquilo que lhes diz respeito. Que, obviamente, é política laboral. É a questão dos sindicatos, é a questão das subcomissões de trabalhadores, das comissões de trabalhadores, das comissões de higiene e segurança. Estaremos aí em tudo.
A questão da participação da juventude é um conceito de juventude diferente. É um conceito de juventude diferente. Mas, obviamente, teremos, e eu, pessoalmente, e a pessoa que liderará este conceito de juventude será a voz e o rosto, obviamente, temos boas ligações à JST e poderemos também aqui partilhar experiências e trabalhar em comum. Mas, sobretudo, aqui, os estatutos dizem um representante no Secretariado Distrital. Eu quero muito mais do que isto. Eu quero muito mais do que isto. E, portanto, a nossa proposta é muito mais vasta. O que nós iremos constituir é claramente para atacar os problemas dos jovens, mas, sobretudo, para pôr os jovens a participar e defenderem aquilo que devem defender, que é próprio deles. Eu criaremos, mesmo sem ser estatutário, criaremos uma comissão política, um secretariado, não interessa o nome, de juventude, ao lado do secretariado distrital, dos TST. Mas o meu conceito vai para além disto. Quando temos que pôr a participar as pessoas, e eu disse há bocado, a maior parte dos trabalhadores social-democratas, hoje, infelizmente, não estão só nas secções laborais, estão também em todos os conselhos. Eu tenho uma visão global disto. E a visão global disto é que eu tenho corrido o distrito todo. E as pessoas dizem, mas isto não está ativo, mas nós não participamos, nunca, só nos telefonam nesta altura, só vêm cá na altura de eleições. Isto vai acabar comigo. E vai acabar comigo com uma proposta muito concreta. É que vou criar, a exemplo da juventude, nos conselhos, um pequeno núcleo, uma secção, uma comissão política, não me interessa o nome, um secretariado conselhio. Para quê? Para aglutinar todos os trabalhadores social-democratas do Conselhos, não é para fazer política geral. Porque isso fala o PSC. É para fazer política laboral. Todos os conselhos têm empresas. Têm empresas industriais, têm empresas comerciais, têm empresas agrícolas. E, portanto, eu quero trabalhadores social-democratas desses conselhos, estão mais próximos da realidade, digamos, a trabalharem com as pessoas dessas empresas, nos sindicatos, nas subcomissões de trabalhadores, nas comissões de trabalhadores, com os empresários nessas empresas. E, portanto, eu terei uma força laboral, ou teremos uma força laboral, em cada um dos conselhos do distrito e, portanto, aglutinando. Isto, em termos de organização, é brutal, em termos políticos. Mas deixe-me a última proposta que faço de organização. Depois poderemos ir àquilo que interessa e que eu acho que interessa aos telespectadores, que é o que é que nós temos a oferecer aos trabalhadores portugueses. Quais são as nossas propostas? Mas eu disse que eu tinha uma renovação com memória. E uma renovação com memória significa que é preciso aproveitar a experiência das pessoas. E de que forma é que pretende aproveitar essa experiência? Vou dizer com uma proposta muito concreta. Muito concreta. Aproveitar a experiência das pessoas. Pôr as pessoas a debater. Pôr as pessoas a refletir. Pôr as pessoas a estudar. Aliás, estudar foi uma coisa que se deixou de fazer há muito tempo. Bem, nos TSD, há muitíssimo tempo. Mesmo no próprio partido, são raros os casos em que estudamos as questões. E nós temos que estudar e refletir as questões para ter propostas concretas a apresentar. É um conselho estratégico. Eu chamo-lhe estratégico porquê? Porque isto é mesmo estratégico. Nós, para termos voz e termos voz afirmativa, temos que pôr toda esta gente a colar. E não faltam pessoas, e eu posso dar alguns exemplos de pessoas que já convidei para este conselho estratégico, pessoas importantes. Olha, por exemplo, a doutora Manela Teixeira. É claramente uma das grandes sindicalistas deste país. Uma voz livre. Fez sindicalismo desde maio de 1974. Por exemplo, o Dr. Jaime Neto. É uma grande figura do PSD, também uma grande figura dos TST. Fundador também dos TST, fundador de um sindicato médico. E outras pessoas que poderia aqui falar. Ou seja, mas o essencial disto vai ser refletir, estudar e ter propostas para os trabalhadores, aproveitando a experiência de todos. Por isso, o meu projeto é um projeto de renovação com memória em defesa do trabalho e do emprego, que é o que queremos discutir. Muito bem. Já agora deixe-me só duas questões que eu não queria fazer, nem estou aqui para discutir as pessoas. O grande problema dos TSDs do Porto é que o Presidente nunca apresentou o pedido de demissão. Ele queria entregar ao Luís Artur os TSDs de mão beijada. Não é verdade, não é verdade. Não, sabe que é verdade. Mas não vale a pena estamos a discutir. Mas fica bem claro que ele nunca, mas eu digo-lhe aqui, apresenta-me aqui provas, que ele algum dia pediu a demissão. Ele dizia que ia pedir, que era para não funcionar. E nunca funcionou. Isto aqui, fico lhe digo diretamente assim. Não, bom, diretamente é que ele nunca apresentou a demissão. É que ele disse que tinha apresentado com os vice-presidentes. Não, os vice-presidentes tiveram que aguentar aquilo, porque quando queriam fazer alguma coisa, o presidente aparecia e, portanto, dava cabo de Manuel Pereira Gomes. Vamos ao que interessa. Bom, isto são palavras. Não. Os estatutos dos TSDs estão bem feitos. Estão bem feitos. Primeira questão. É preciso pôr a Comissão de Juventude a funcionar.
Concorda? Não, é obrigatório. Dentro dos estatutos do partido... É o representante. É o representante. Eu tenho que esclarecê-lo. Não, mas eu tenho que esclarecê-lo. Não há nenhuma comissão de juventude. Eu conheço bem os estatutos. Não conheço. Vamos falar em questões práticas. Dr. Manuel Pereira Gomes, deixa-me da reestruturação do TSD. Posso falar? Muito rapidamente, peço que não se interrompa. Os estatutos dos CSDs diz que existe uma comissão de juventude adscrita ao Secretariado Nacional, eleita pelos distritos. Portanto, temos que pôr isso. Mas, outra questão, é uma questão, outra questão, pôr as conselheiras a funcionar. Está lá escrito. Hoje, atualmente, os CSDs não têm representantes nas conselheiras e os que têm são maus. Alguns entram em conflito com as conselheiras. Isto não se pode verificar. Portanto, não vale a pena criar, não vou aqui chamar quem me apoia, quem não me apoia, a mim apoio-me são os trabalhadores. Os trabalhadores é que me apoiam, não tenho apoios que não sejam militantes dos TSDs, já agora, falando do seu mandatário, eu também tenho o meu mandatário, que é o professor Dr. Rui Nunes, uma pessoa altamente conhecida e altamente respeitada na cidade de Porto, não só na cidade de Porto, a nível nacional. E na questão de geracional, eu acho... do PSD? Desfiliado do PSD. E nos TSDs? Desfiliado. Desfiliado, não sei. Nunca lhe perguntei. Sei que ele é militante dos TSDs. Sabe, então recomendo-lhe na questão do geracional recolher a mensagem do mandatário da minha candidatura. Talvez aprenda lá algumas questões. Muito bem, eu agora vou passar a uma questão conjunta aos dois. Essa questão. Dr. Manuel Pereira Gomes, comece primeiro por si e depois passarei a si, ouvi-los também nesta questão e no tal contexto de crise em que o país se encontra. É necessário que os TSD tenham um trabalho mais ativo? Sem dúvida. Sem dúvida. Não há partido nenhum que consiga ganhar as eleições em Portugal se não tiver os trabalhadores do seu lado. E não é por acaso, já agora, deixe-me dizer que no 40º aniversário do partido, realizado nesta cidade do Porto, no Palácio da Bolsa, o primeiro-ministro e presidente do PSD virou-se para os TSDs, obrigados TSDs, da questão da UGT, que têm feito um grande trabalho. Porque nós, quando fomos fundar, eu sou um dos fundadores da UGT, eu estive na TGRED, tudo isso, portanto, a minha vida foi sempre sindical, nunca política, foi sempre sindical, separei sempre, sinto-me bem, continuo-me a sentir bem dentro do mundo sindical. E é verdade que nós temos feito um grande trabalho na UGT. Não sou eu, somos todos, mas principalmente aqueles colegas que estão no secretariado executivo da UGT. Eu sou presidente da UGT do Distrito do Porto. Eu tenho reuniões permanentemente com as câmaras municipais, com as organizações de trabalhadores, com debates sobre as leis do trabalho na Faculdade de Economia, toda essa situação, todas essas situações. Portanto, é fundamental que os TSDs sejam credibilizados, tenham pessoas responsáveis, que conheçam o mundo de trabalho muitíssimo bem e que, quando vão defender os trabalhadores, que levem com propostas concretas, não é abstratas. Nós não fazemos nada. Nós temos que nos exigir ter uma voz forte dentro do partido, dizer, esta lei, os senhores têm essas implicações, vão ter estas implicações, vocês vão ter os trabalhadores contra vocês. Isto não pode ser. Vamos procurar outro caminho, outro diálogo para levarmos essas leis de trabalho a bom porto e que os trabalhadores não sejam prejudicados. Muito bem. Eu vou falar das nossas propostas para uma área que é fundamental, que é o emprego. Mas antes disso, deixe-me dizer, mas para fazer isto tudo é preciso ter força. É preciso ter força política, que é aquilo que os TSD não têm hoje, senão palavras levas o vento. Mas, e é precisamente também, na sequência dessa questão, é necessário que os TSD tenham um trabalho mais ativo? Com certeza. Sejam mais ativos. Eu há bocado falei na organização que é nos TSD, e isto não é um problema ter um representante nas comissões políticas do partido, obviamente continuar. Não é um problema ter um representante à digital da juventude, não. Se queremos participação, nós temos que alargar isso, já expliquei, não vou repetir. Mas a questão base é esta. Eu não falei há bocado, mas obviamente as secções laborais e a questão dos sindicatos e a questão das comissões de trabalhadores, essencialmente, também, vão ter, obviamente,
da nossa parte, uma ênfase muito particular. Por isso é que nós queremos participação, porque senão também não se consegue fazer nada disto. Mas deixe-me falar essencialmente naquilo que hoje preocupa os trabalhadores portugueses. E nos deve preocupar a nós. A mim preocupa-me, enquanto social-democrata, muito, que é a questão do emprego. O país tem uma taxa de desemprego elevadíssima, é a quinta taxa da União Europeia, e, sobretudo, preocupa-me o desemprego, que é o desemprego estrutural. E por isso eu falei na juventude e falei também nas pessoas com muita experiência, que queremos ouvir. Porque são dois focos que nós temos que atacar fortemente e temos que ter proposta. Mas eu vou focar isto muito rapidamente. A taxa de desemprego estrutural é hoje no país de cerca de 12%, 11,8%. O desemprego estrutural tem a ver com uma causa que é as competências de quem quer emprego não são reconhecidas pelos empregadores. E, portanto, estamos aqui com um problema grave, que, mesmo com crescimento económico, estas pessoas que vivem este drama de desemprego estrutural podem não encontrar posto de trabalho. Em primeiro lugar, onde é que está este desemprego? Está claramente na juventude, por isso a nossa aposta na juventude, e está nos desempregados de longa duração, pessoas com 50, 55 anos, 45 anos, que face à falta de competências, dificilmente regressam ao posto de trabalho. Obviamente temos que ter propostas para isto. Avancemos então às propostas. Então vamos às propostas. Deixe-me só apenas dar aqui 2 dados. Nós estamos a candidatar-nos ao Secretariado Distrital do Porto. 1/4 dos empregados do país, 25%, são do Distrito do Porto. Muitos deles de longa duração. No último ano, o desemprego de longa duração aumentou 40% e aqueles que estão há mais de 25 meses aumentou mesmo 70%. E são pessoas de baixa qualificação, em termos de competências. Mas outro dado que no fundo é também o dado nacional, 33% dos licenciados estão em 2 distritos, Porto e Braga. Bem, que respostas é que os TST têm que ter para isto? Quando, por exemplo, na qualidade de trabalho, temos 896 mil pessoas a recibo verde, temos 30% da população empregada com contratos a termo certo. Isto é qualidade de trabalho, isto é precariedade. Mais 9% com a União Europeia. Quais são as propostas? Bem, as propostas, em primeiro lugar, o emprego cria-se nas pequenas e médias empresas. Por isso é tão importante a proposta que eu fiz há bocado de que vou fundar os núcleos concelhios para estar junto das pequenas e médias empresas nos concelhos do interior do distrito. Crescimento económico, com certeza. Crescimento económico. Investimento. O país tem, no quadro comunitário 2020, uma grande oportunidade. 6,2 mil milhões de euros para as PMEs. A centro e a norte. Estaremos claramente atentos. Isto não basta pensar em pessoas para nomear. Não. Nós estaremos particularmente atentos ao desenvolvimento deste programa. Mas políticas ativas de emprego. Com certeza. As políticas ativas de emprego não resolvem tudo, mas ajudam. Uma das propostas que nós fazemos, e temos algumas propostas feitas, aliás, eu quero dizer que eu nesta matéria até sou um estudioso destas matérias e já apresentei ao Governo algumas propostas neste sentido, nomeadamente, quer na área do emprego, quer na área das pequenas e médias empresas, quer na reestruturação da própria administração pública. Esse Conselho Estratégico vai pegar nessas propostas e vai revê-las e entregaremos a quem direito, nomeadamente ao Governo. Mas deixe-me só, para ser mais conciso, porque estamos praticamente a terminar. É muito rápido. Políticas ativas de emprego, em primeiro lugar, para os jovens que não encontram competências no mercado de trabalho. Um programa de reorientação profissional. Porque eles são licenciados, a maior parte deles. Têm, digamos, as bases para discussão. Precisam apenas de uma reorientação. Fundamental também. Políticas ativas de emprego para aqueles que têm 40, 45, 50, 55 anos. Políticas ativas de emprego feitas nas empresas e com as PMEs que criam emprego. E, por último, deixe-me dizer que eu considero isto extremamente importante. É uma aposta clara e é uma proposta clara destas políticas ativas de emprego se virarem não só para os setores tradicionais, obviamente. O modelo económico tem que ser de bens transacionáveis, tem que ser um modelo económico que não é de baixos salários, que é de salários indexados à produtividade. Portanto, mais produtividade e mais salários é uma proposta clara que fazemos. E para os novos setores, os setores da inovação social, os setores da cultura,
Vou ter Todos que esses passar setores agora são para absolutamente Manuel Pereira essenciais de propostas concretas para a criação de emprego. Muito bem. Ouvimos então agora as propostas de Luís Artur Pereira. Manuel Pereira Gomes. Olha, eu penso que Estamos isto, com o tempo é que eu contado. disse, realmente é um programa político, não é um programa para trabalhadores, para os trabalhadores. O que é que me interessa? A mim preocupa muito o desemprego. O desemprego tenho combatido, reunindo com as organizações que estudam essas matérias. Eu só para lembrar aqui, por as funções que desempenho, tenho assento na Comissão de Coordenação Regional Norte, que vai gerir os 2020, o 1420, o 1420 no seu programa, o N2, e no dia 5, azar, tenho uma reunião em São João da Pesqueira, mas vou estar à reunião e depois virei votar, e assim também faço um apelo a toda a gente, a todos os trabalhadores sociais-democratas que votem e que escolham o melhor. A grande questão que me se passa aos trabalhadores são o que estão a trabalhar. Há setores de atividade que não têm vencimentos há 4 anos. Não vê-se atualizada a sua tabela salarial há 4 anos. Bem, e esta situação preocupa-nos bastante. Nessa situação também fala-se em muita gente, o que são portarias de extensão. Uma portaria de extensão é muito importante para trabalhadores. Como sabem, em Portugal há pequenas e médias empresas que têm 2, 3 trabalhadores, que não estão associados em qualquer associação empresarial. E quando um sindicato negocia uma tabela salarial, só se vai aplicar àqueles trabalhadores que são sócios dessa associação empresarial. Os outros ficam desprotegidos. Essa é uma situação que vamos fazer pressão, mas pressão forte dentro do Governo, para que as portarias de extensão saiam no imediato. Outra grande questão, e estas são questões concretas para os trabalhadores, é a questão do salário mínimo. O Governo assinou com o GT, na Concertação Social, um programa em que o GT foi muito criticada, e os sociais-democratas tiveram um papel tão importante, se não fossem os sociais-democratas, não teria havido a assinatura desse acordo. Portanto, acho que nós temos que pressionar o Governo que o salário mínimo nacional tem que ser atualizado. Primeira questão, e desbloquear completamente a contratação coletiva. Isto são concretas no dia-a-dia dos trabalhadores. Muito bem. Vou dar 1 minuto a cada um. Deixe-me só meio minuto. Meio minuto, mas mesmo muito rapidamente. Não, é meio minuto muito rapidamente. Parece que o Pereira Gomes anda distraído, mais uma vez. Nunca ouvi falar na crítica às portarias da extensão. O salário mínimo, obviamente, é uma exigência de todos, mas foi um governo do Partido Socialista que negociou com a Troika e, portanto, não podia ser aplicado até à saída da Troika, mas, obviamente, a exigência do salário mínimo é uma exigência porque é, claramente, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, absolutamente muito crucial. Bem. Damos por terminadas, então, as propostas e também os vossos objetivos para reestruturar os TST. 1 minuto para cada um. Vou-lhe perguntar, Dr. Manuel Pereira Gomes. Abriu ou fechava? Não temos tempo. Porquê é que deve ser eleito presidente dos TST? Tem 1 minuto. Primeiro, sou trabalhador. Em segundo lugar, sempre estive com os trabalhadores, com os bancários e outros trabalhadores conhecem-me. Conheço as leis do trabalho como ninguém. Sei o que é que os trabalhadores querem. Por conseguinte, não é com programas muito bonitos, com escritos temáticos muito bonitos que vamos conseguir. Portanto, os trabalhadores sociais-democratas conhecem-me, sou TSD, sou dirigente sindical há muitos anos, portanto, o que eu quero é que os trabalhadores votem, mas votem bem, se preferência, na minha lista. Muito bem. Luís Artur Pereira? Não falarei de mim, falarei de uma equipa coesa, de uma candidatura com memória e com a força da juventude. Um projeto em defesa do trabalho e do emprego, como aqui o defendi e o expus, de participação de todos os trabalhadores social-democratas, de abertura dos TSD à sociedade civil, ao campo social, à ação laboral, aos sindicatos, às comissões de trabalhadores. Um projeto político, por último, verdadeiramente social-democrata e para todos. Os TST, comigo, terão um projeto político ao serviço dos trabalhadores e em defesa dos trabalhadores, verdadeiramente social-democrata. E seremos, quando tivermos que ser, a consciência crítica do partido e do governo.
Muito bem, ficam então aqui as candidaturas dos dois candidatos às eleições dos TST no dia 5 de junho. Quero agradecer aos dois, Manuel Pereira Gomes, Luís Artur Pereira, muito obrigado pela sua presença. Ficamos então a conhecer as propostas dos dois candidatos à presidência dos TST que se realizam no próximo dia 5 de junho. Muito obrigado. Muito obrigado aos dois, mais uma vez. Creio eu que foi esclarecedor este debate. Damos então por terminado.